Agora tenho o Padre Luís Condjimbi, da Comissão de Liturgia da Arquidiocese de Luanda. Senhor Padre, muito boa noite, obrigado por ter vindo à TV Zim. Como é que a Igreja Católica pode ajudar o Governo a cumprir com os 11 compromissos assumidos pelo próprio Executivo para que imagens como estas possam desaparecer da nossa vida social? Bom, em primeiro lugar, eu primeiro agradeço o convite que me é dirigido para, pela primeira vez, tomar parte neste banquete. Eu chamo banquete, associarmos-nos a estas imagens. A Igreja Católica, como tal, tem uma tradição e a missão primeira que recebeu de Jesus é: ide, ensinai a todas as gentes. Aqueles que acreditarem, fazê-las delas discípulos de Cristo. Esta tem sido a permanência ou a permanente da Igreja Católica, da Igreja, não digo bem da Igreja Católica, a Igreja Cristã, e é bom falarmos assim, Igreja Cristã. A Igreja onde está a seguir exatamente os ensinamentos de Cristo. Como pode a Igreja ajudar o Estado ou o governo? Onde a Igreja não pode ajudar o governo, significa que ele não tem o seu âmbito. Apesar de que a nossa imagem ou a nossa visão é espiritual, nós atingimos o homem na sua totalidade. O governo faz esforço, trabalha, mas muitas vezes, por causa das vicissitudes humanas, da lisura temporal e geográfica, o governo pode deslizar de quando em vez. Então, é papel fundamental da Igreja, no contexto como este, ser messiânica, chamar a atenção, aclarar os horizontes, a técnica e a ciência, acrescentar a palavra de Deus, e estes instrumentos, ciência, técnica, palavra de Deus, vão exatamente ao encontro daquilo que o homem, seja do ano 1 ou do ano 2009, pode necessitar. A Igreja, uma vez irmandada ou desempenhando o seu papel em qualquer longitude da Terra, dimensão, pode muito bem ajudar o governo a desvendar os mistérios desta calamidade humana. Sr. Padre, mas muitas destas crianças têm condições para regressar já, portanto, às suas zonas. Elas são resultado da guerra que dilacerou o país durante muitos e muitos anos. Muitas destas crianças localizaram as famílias, os pais fundamentalmente já regressaram e elas, digamos, continuam a querer viver nas grandes cidades, fundamentalmente em Luanda. Como é que se pode resolver este problema social? Eu penso que este problema tem solução. Em primeiro lugar, ainda não fizemos, eu não digo o governo fez ou a Igreja deve fazer, ainda não fizemos o que é necessário para que os lugares não citadinos ou as cidades secundárias de Angola sejam atraentes. Mas há um programa, que já é um programa distribuído a nível estatal, a nível governamental, a nível nacional, que consiste exatamente em tornar a aldeia um lugar habitável. Isto, no contexto de uma programação, é bom. Agora, o problema é quando e como pôr isto em prática. Então, é ali onde entra a ação do governo e ajuda. As pessoas gostam de usar o termo de parceiro. Eu não gosto de parceiro, porque parceiro significa repartir dividendos. Ajuda daqueles que realmente se sentem também colaboradores. Então, eu penso que nós temos de criar, antes de incitar as crianças a regressarem para os seus lugares de origem, procurar que tenham condições para viverem até humanamente em termos superiores do que aquilo que vivem aqui. Porque esses meninos que nós encontramos aqui neste momento, o que é que eles vivem? Vivem em condições subhumanas. Não são capazes de ascender à nossa casa. E é bom dizer isto, à nossa casa eles não vão. Preferem um abrigo à rua, em lugares, podemos dizer, estercais, onde não encontram calor humano e, no entanto, continuam aqui em Luanda. Ora, quando a preferência destas é sinal de que nós não arranjamos condições melhores. Outra palavrinha, não termos muita pressa.
em como arranjar isto. O que é necessário é sabermos fazer com eficiência. Há muitos programas que muitas vezes visam adoptar e adaptar a criança a um meio, mas às vezes falta-nos o coeficiente para que ela se sinta verdadeiramente acolhida pela sociedade, já que acabamos de ouvir, e é muito mais doloroso ainda, na família o tio não dá à criança. Vice-versa, a criança também não dá ao tio. Porque se ele não trabalhar, ele não tem. Se a criança também não trabalhar, não tem. Eu devo dizer que este é o maior drama a que chegamos ao nível da Angola e da África. Terras de solidariedade. Portanto, onde quando os pais, os tios, não são capazes de dar à criança, como vamos retirar a criança de Luanda, onde ele ganha $3.000 ou kwanzas, ou 500 pelo menos, para retirar os braços de um tio que não lhe dá daquilo que ele ganha. Este é o drama. Sr. Padre, o Papa Bento XVI vai cruzar-se em Luanda entre os dias 20 e 23 de março com crianças e jovens angolanos de várias partes do território nacional. O senhor coordena todos os encontros e celebrações do Papa João Paulo II aqui durante os 3 dias que estiver no nosso país. Pergunto-lhe se as condições já estão criadas quando faltam somente 19 dias para a chegada do Sumo Pontífice. As comissões estão todas prontas. As comissões governamentais, as comissões da Igreja e a comissão que coordena tudo, está tudo pronto neste momento. O Santo Padre, a nível de alojamento, nós vamos alojar, vamos receber o Santo Padre. Portanto, todo o séquito papal, se tiver de vir a Angola, neste momento as condições estão preparadas. A nível dos encontros, também estamos a aprimorar a maneira como ele deve encontrar-se com a filosofia e a hospitalidade angolana. E quanto às celebrações, pensamos que está tudo em condições para o Papa celebrar conosco a festa do Senhor em Angola dentro de breve. Há uma grande expectativa à volta da chegada do Papa Bento XVI. Não é todos os dias que um país recebe uma visita papal. Curiosamente, nos últimos 16 anos, esta é a segunda visita de um chefe da Igreja de Roma, mas há, no entanto, uma outra expectativa, é que há pessoas que querem saber já de antemão se o Papa Bento XVI vai repetir o gesto feito pelo Papa João Paulo II de beijar o solo angolano quando desembarcar em Luanda. Talvez repita o mesmo gesto, mas num outro simbolismo. Estamos a celebrar no dia 22 de março, o dia da reconciliação nacional. Mais do que beijar o solo do aeroporto, é bem possível que o Papa acrescente outros símbolos e simbolizantes para exatamente nos ensinar como, nas nossas condições que saímos de uma catástrofe bélica de 30, 40 anos, podemos agora caminhar de mãos dadas com todos os irmãos. E é por causa disto e desta maneira que deve vir o Santo Padre Angola.